Boa noite. Meu nome é Luiz Henrique e o que eu vou contar aconteceu comigo em uma viagem para visitar meus tios na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu demorei muito para decidir compartilhar essa experiência porque até hoje tenho dificuldade em dormir quando lembro daquela madrugada. Não sei se foi um aviso, uma maldição ou apenas azar de estar no lugar errado, na hora errada, mas eu sei o que vi e não desejo a ninguém passar pelo que passei. Era julho de 1999. Eu tinha 22 anos, ainda era estudante e tinha tirado alguns dias de férias para visitar meus tios que moravam na Serra do Cipó, em Minas. O lugar sempre foi famoso pela natureza, pelas cachoeiras e pela tranquilidade, mas naquela época a região ainda tinha muito de vila pequena, ruas de terra e casas afastadas. Era o tipo de ambiente onde, quando a noite chegava, o breu tomava conta de verdade. Meus tios tinham uma casa simples, mas espaçosa, feita de madeira e tijolo cru, com janelas grandes e um quintal enorme. Ao redor só se via mata, cerrados, pequenas trilhas que levavam até riachos e algumas casas distantes espalhadas. Lembro bem do cheiro de terra molhada, porque tinha chovido na tarde anterior, e da sensação constante de vento frio que descia da serra quando o sol desaparecia atrás das pedras. Naquela noite, estávamos reunidos na varanda. Eu, meus tios, 2 primos e minha avó, que morava com eles. O céu estava limpo, a lua quase cheia iluminava tudo de uma forma bonita, mas ao mesmo tempo estranha, e os grilos cantavam tão alto que pareciam dominar o ambiente. Minha avó, que sempre gostava de falar das lendas da região, comentou baixinho: "É noite de lobisomem, cuidado." Ela riu depois de dizer como se fosse brincadeira, mas eu lembro que ninguém riu junto. Meus tios trocaram um olhar rápido e mudaram de assunto. Eu não dei importância na hora, mas aquilo ficou martelando dentro da minha cabeça. Mais tarde, já quase meia-noite, eu fui deitar no quarto de hóspedes. A casa era grande, mas os barulhos da mata entravam facilmente pelas frestas da janela. Ouvia-se o vento batendo, o canto distante de corujas e um som que parecia um uivo ou lamento ao longe. Eu tentei ignorar e dormir, mas quanto mais eu fechava os olhos, mais parecia que aquele som se aproximava. E então aconteceu a primeira coisa estranha. O cachorro dos meus tios, um vira-lata chamado Tico, começou a latir desesperado no quintal, mas não era latido comum, era latido de medo, latido de quem enxerga algo que não consegue enfrentar. Eu me levantei, fui até a janela e quando olhei para o quintal, vi o Tico encolhido perto da cerca, rosnando para a mata. A lua iluminava bem aquela parte e foi nesse momento que eu percebi 2 coisas. Primeiro, que o silêncio tinha tomado conta da noite, como se todos os bichos tivessem parado. E segundo, que entre as árvores, bem no limite do que a luz da lua mostrava, havia 2 olhos refletindo, amarelos, fortes, fixos na direção da casa. Meu coração disparou. Eu sabia que não era reflexo de lanterna, nem de algum animal pequeno, porque aqueles olhos estavam mais altos do que eu imaginava que seriam. Eu tentei chamar meu tio, mas a voz não saía. Eu fiquei parado, encarando, até que os olhos simplesmente sumiram na escuridão. Foi quando eu ouvi o uivo. Um uivo longo, gutural, tão próximo que parecia atravessar as paredes. Minha avó acordou gritando o nome de Deus e meu tio correu para a sala com uma espingarda antiga que ele guardava. Naquele momento, eu soube que o que minha avó tinha dito na varanda talvez não fosse apenas história de velho. Depois daquela primeira noite em que ouvi o uivo na serra, passei o dia inteiro com uma sensação estranha. Mesmo com o sol brilhando forte sobre a paisagem de pedras e vegetação da Serra do Cipó,
Eu sentia um frio constante na espinha, como se estivesse sendo observado. Decidi não comentar com ninguém sobre o ocorrido. Meus amigos que viajavam comigo estavam ali para aproveitar a natureza, as cachoeiras e o descanso, não para se assustarem com histórias sobrenaturais. Mas dentro de mim, algo me dizia que aquilo não havia acabado. Na noite seguinte, voltamos a nos reunir em volta da fogueira, rindo e conversando. Porém, em determinado momento, o vento soprou forte e trouxe consigo um silêncio pesado. Nem os grilos ou corujas cantavam. O som da mata havia cessado de repente. Foi nesse instante que o uivo voltou. Dessa vez não era distante, era próximo, ecoando entre as pedras e reverberando na serra como se estivesse vindo de diferentes pontos ao mesmo tempo. Meus amigos ouviram também. Alguns riram, dizendo que era apenas algum lobo-guará ou cachorro do mato, mas eu sabia que não era. O som tinha uma entonação gutural, quase humana, carregada de dor e raiva. Com o coração disparado, peguei a lanterna e iluminei em direção às trilhas de pedra. Por alguns segundos, juro que vi uma silhueta se mover. Alta, arqueada, com braços longos e algo brilhando nos olhos. Quando a luz tocou aquela figura, ela desapareceu atrás das árvores com uma velocidade assustadora. Meus amigos começaram a brincar comigo, dizendo que eu estava vendo coisas, mas eu já não tinha dúvidas. Havia algo ali, algo além do natural, rondando a Serra do Cipó durante a madrugada. A sensação de ser observado nunca me abandonou. Até hoje, cada vez que o vento sopra forte naquela serra, fecho os olhos e quase posso ouvir novamente aquele uivo. Naquela noite, ninguém quis admitir que estava assustado, mas percebi que o clima havia mudado. A fogueira, que antes acolhedora, parecia frágil diante da escuridão que nos cercava. Resolvi ficar acordado por mais tempo, fingindo tranquilidade, mas a verdade é que eu não conseguia fechar os olhos. Por volta das 3 da manhã, ouvi novamente passos pesados na trilha de pedras. Não eram passos humanos, havia um intervalo irregular, arrastado, misturado a estalos, como se graus estivessem riscando o chão. Peguei a lanterna e, com a respiração presa, iluminei em direção ao barulho. Foi então que eu vi. Entre as árvores surgiu uma figura enorme, curva, coberta por pelos escuros. O corpo era disforme, mas lembrava vagamente o de um homem. O rosto, no entanto, era o que mais me gelou. Focinho alongado, presas reluzentes sobre a lua e olhos amarelos e intensos que brilhavam como brasas. A criatura estava imóvel, apenas me observando, como se quisesse que eu a reconhecesse. De repente ela ergueu a cabeça e soltou um uivo tão poderoso que ecoou pela serra inteira. O som atravessou meu corpo, fazendo minhas pernas tremerem. Os outros acordaram assustados, mas quando apontaram as lanternas, a criatura já não estava mais lá. Apenas o vento frio balançava as árvores. Na manhã seguinte, encontramos marcas profundas no chão, como graus cravadas na terra. Alguns tentaram explicar como pegadas de algum animal, mas eu sabia que não era isso. Desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para a Serra do Cipó da mesma forma. O lugar que parecia mágico e acolhedor, para mim se transformou em um território de medo. Até hoje, quando escuto o vento forte ou um cachorro uivando à noite, sinto aquele arrepio de novo. E me pergunto se, em alguma madrugada perdida, aquela criatura não voltará a me encontrar. E esse foi o relato do estranho uivo na Serra do Cipó. Agora eu te pergunto, você teria coragem de passar uma noite sozinho nesse lugar? Deixe sua opinião nos comentários e se você também já viveu algo parecido, compartilhe seu relato. Quem sabe ele não aparece aqui no canal em breve? E cuidado com a noite, você nunca está sozinho.